Graça e paz, amados. Como sempre, de vez em quando temos alguns problemas aí de técnicos, né? Mas nós estamos dando início aqui à nossa conferência missionária no dia de hoje e nós convidamos você, então, para estar conosco. E, obviamente, esse é um tempo muito especial para as nossas vidas, quando no mês de agosto nós nos colocamos, então, diante do nosso Deus, para agradecer ao Senhor por missões. A nossa igreja, pela graça do Cordeiro, foi implantada exatamente no mês de agosto, quando então chegou Simonton aqui então em nosso país. E nós então louvamos a Deus pela vida dos nossos missionários, louvamos a Deus porque certamente são esses homens que o Senhor tem usado para conduzir-nos então em todo este tempo na presença do Deus Todo-Poderoso, a fim de que o Evangelho chegue a povos não alcançados. Eu estava participando de uma live na segunda-feira, agora do Perspectivas, e uma das coisas que eu pude citar é que povos não alcançados está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos, ou seja, está aqui no sertão. A 1.500 quilômetros, 1.600 quilômetros, nós estamos com povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E hoje, então, estará conosco ministrando o nosso missionário Joseph Reis. Ele estará, então, daqui a alguns instantes, participando conosco aqui, nos dando mais do que nunca, um pouco mais da visão do que Deus tem feito no sertão, então, nosso aqui nordestino, no semiárido, e nós, então, exaltamos o Senhor. E nós convidamos você agora para que ouçamos a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 67, que nos diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Meus amados, a palavra do salmista, ela é muito enfática. Deus nos abençoa para que possamos abençoar outras vidas. Não há uma razão para sermos abençoados, senão outra, a não ser esta, ou seja, Deus nos chamou, Ele nos abençoou e nos deu, então, essa ordem para irmos, então, a todas as nações, pregando o Evangelho. Então, a própria ação da salvação de Deus em nossas vidas foi esta: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação, a fim de cumprir o que está escrito em Apocalipse, ou seja, diante do trono de Deus, nós teremos ali pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Louvamos o nome de Deus por tudo isto. Então nós vamos orar neste momento e vamos agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos de podermos, então, sermos agentes de Deus para abençoar outras pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações. Vamos orar? Feche os seus olhos e assim, então, nos coloquemos diante do nosso Deus. Pai querido, nós adoramos ao Senhor e nós louvamos o teu nome por esse privilégio, Pai, de podermos, nesta noite, mais uma vez, ó Pai, estarmos reunidos em teu nome. Estaremos louvando o teu nome daqui a pouco, ó Deus, com cânticos, ó Deus. Neste momento podemos adorar e louvar o teu nome pela leitura da palavra do Senhor e também, Deus amado, pela oração. E neste momento nós pedimos, Pai, a total intervenção do Senhor, do teu Espírito Santo sobre nossas vidas, que o Senhor, Pai amado, nos conduza neste tempo, Pai, de culto, de louvor, adoração e de edificação, e que sejamos, Pai amado, nesta noite, alvos da tua graça e da tua misericórdia. Abençoe, Pai amado, o teu servo Leandrinho também, que estará, ó Deus, na condução do louvor, e abençoe-nos, ó Deus querido, para que nesta noite o culto seja agradável também, principalmente ao Senhor, e o Senhor receba no teu trono de graça, para a tua honra e para a tua glória. Nós te adoramos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Antes de nós passarmos a palavra ao Edgar, para que ele possa apresentar o Leandrinho, que vai estar, então, na condução dos cânticos de louvor ao nosso Deus, queremos lembrar os irmãos que nós estamos com o QR Code, né? Ele não está sendo projetado aqui, mas ele está lá no grupo da igreja, você pode participar, fazendo, então, a doação da sua oferta para missões. Muitas vezes nós perguntamos, mas por que doar, né, se eu já sou dizimista? É um privilégio para nós, irmãos, podermos, então, entregar, além dos nossos dízimos, adorarmos e louvarmos a Deus com nossas ofertas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem investido mais de 51% de toda a arrecadação dos dízimos e ofertas que chegam, então, até o Supremo Concílio, investido em missões. Então, nós louvamos a Deus pela visão da nossa igreja, pela própria diretoria, que já tem feito isso já durante anos e anos, e o convite a você é que você participe desse tempo também, doando, fazendo a sua doação pelo QR Code, tá ok? Se você não encontrou ele lá, daqui a pouquinho ele vai estar lá bem perto de você, para que você possa mirar nele ali com o PicPay e, obviamente, fazer a sua doação, louvando o nome do nosso Deus. Eu quero passar agora, neste momento, a palavra ao nosso irmão Edgar, que vai nos apresentar o Leandrinho, que vai estar, então, nos conduzindo em alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, que privilégio estarmos aqui juntos mais uma vez e nessa oportunidade, né, com essa temática Transformados para Transformar. Algumas pessoas foram convidadas para estar conosco, tenho certeza que nós já fomos muito abençoados aí nesses dias e hoje tem um pouquinho mais de Deus para nós. Eu convidei alguém muito especial, dois grandes amigos que eu tenho, que já estiveram na minha casa ou eu na casa deles, pessoas com quem eu já comi algumas gramas de sal aí, e eu tenho certeza que a história de vida deles é a história de pessoas que foram transformadas por Deus e hoje são instrumentos de transformação. E para cantar, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, a gente tem hoje aqui o Leandro Luz, ele tem estado aí há alguns anos já ministrando e levando o evangelho do Senhor. Ele é um missionário, rodou aquele sertão lá muito mais do que eu, ele conhece muito mais lugares do sertão do que eu, e gostaria de dizer que você pode ficar à vontade aí, Leandro, pode cantar, ministrar sobre a nossa vida, 4 canções aí que o Senhor colocou no seu coração, nós estamos aqui abertos para receber. Boa noite, queridos, graça e paz, muito bom poder estar com vocês, podendo estar participando desse culto maravilhoso em adoração ao Senhor. Obrigado, Edgar, pelo convite, é uma honra poder falar do amor do Senhor, falar daquilo que o Senhor tem feito, tem nos revelado, né? Tem sido muito gratificante. Obrigado pelo convite. Eu queria louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, com algumas canções que eu vim no carro agora meditando e o Senhor tocou no meu coração para cantar essas canções, né? Eu quero abrir com uma canção, acho que é uma canção conhecida de todos, para nós celebrarmos o nome do Senhor, amém? Vamos celebrar o nome do Senhor? As montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: reina em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Reina em mim, Senhor. Não, 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 não. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar,
faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina, vamos juntos adorar ao Senhor, vamos. Reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Reina em mim, Senhor. Reina em mim, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, e nós te entronizamos aqui, Senhor. Nessa conferência missionária, Senhor, nada disso faz sentido se o Senhor não estiver no centro. Por isso nós te entronizamos, por isso nós nos submetemos à tua vontade, ao teu querer, Senhor, à tua direção. E nós queremos declarar que não há outro como tu, Senhor. Não há outro santo como tu. Não há outro grande como tu. Misericordioso e bondoso como tu, Jesus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge neste lugar. Agora, Senhor, e diga: tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua. Será que você agora, Senhor, comigo? Vamos, diga. Ele é
a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge. Será que você consegue cantar comigo isso? Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ruge em nossos corações, Senhor. Brilha em nossos corações, Senhor. Sim, Jesus, nós te queremos. Sim, Senhor, nós te queremos. Queridos, achei muito interessante o tema dessa conferência, né? Transformados para transformar. E eu tive a minha vida transformada, né? Eu não sei quantos conhecem a minha história. Eu tive a minha história contada no programa do Geraldo Luiz e eu morava debaixo de uma ponte. E eu era um morador de rua, né? Eu vivi 12 anos nas drogas, 10 anos no uso do crack e morei 3 anos nas ruas. Fiquei 1 ano e 4 meses andando descalço, sem camisa, porque eu vendia meu chinelo e minha camiseta a troco de droga na Cracolândia. Eu fiquei 1 ano e 4 meses sem tomar banho. E eu tinha alguns bichos no meu corpo e os bichos estavam me comendo. A minha pele estava podre. Um bicho chamado muquirana. É o mesmo bicho que come a gente dentro do caixão. Ou seja, eu era um cadáver ambulante. Totalmente entregue ao vício. À vida da rua. Comendo comida do lixo. Mas sabe que numa madrugada eu entendi que Jesus, ele é muito mais que uma igreja. Eu entendi que Jesus, ele é muito mais que uma religião. Eu entendi que ele é muito mais que uma placa, uma denominação. Eu entendi que ele é muito mais que um terno e uma gravata. Eu entendi que Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Eu entendi que ele é a vida. E quem não tem Jesus está apenas existindo. Porque viver de verdade só vive quem tem a vida. E quem é a vida? A vida é Jesus. Então só vive aquele que tem Jesus. E eu ganhei uma Bíblia na rua de uma senhora. E eu cheguei em João 15. Em João 15 está escrito assim: já não te chamo de servo, mas te chamo de amigo. E aquilo eu fiquei pensando naquela mensagem. Eu falei, uau. Então Deus, ele não quer somente ser o meu Deus, ele quer ser o meu Deus, ele quer ser o meu Pai, ele quer estabelecer a paternidade dele sobre a minha vida. E além de ser Deus, e além de ser Pai, ele ainda quer se tornar o meu amigo. E aquilo me constrangeu, eu fiquei constrangido com o amor de Jesus. E nessa época eu levava cuspida na cara de outros moradores de rua porque eles tinham nojo de mim. E eu sentia Jesus do meu lado me livrando. Eu sentia Jesus do meu lado me escutando. Jesus foi o meu melhor amigo e ele é até hoje o meu melhor amigo. Quando o mundo me abandonou, Jesus foi o amigo fiel que me ouviu, que me acolheu. E numa madrugada eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava tomar uma decisão de deixar Jesus entrar na minha vida e mudar a minha história. Eu tive mais de 20 internações em clínica de recuperação. Concluí 8 tratamentos em clínica de recuperação para tentar se libertar do vício. E a minha vida só mudou
depois que eu deixei Jesus entrar na minha vida. E numa madrugada eu fiz um pacto com Jesus. Não foi simplesmente o levantar de uma mão e uma cara feia no rosto. Eu fiz um pacto com Jesus. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Eu entreguei os meus planos para Jesus. Eu entreguei tudo que eu tinha para Jesus. E depois de 7 dias, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Hoje eu sou um missionário, eu sou um cantor, tenho viajado todo o nosso país, levando a palavra do Senhor Jesus. E de mendigo, que eu era um mendigo, Jesus me transformou num grande ganhador de almas. E por onde eu tenho passado, muitas almas têm tido encontro com o Evangelho. Eu entendi que essa é a minha missão. É uma missão de poder levar o Evangelho para as pessoas, levar Cristo para as pessoas. E é isso que eu tenho feito hoje. Hoje faz 6 anos que a minha vida está restaurada. Sou casado, tenho 3 filhos. E se você me perguntar o que eu tenho de verdade hoje, eu vou falar para vocês, queridos, eu tenho de verdade a minha família. As demais coisas estão sendo acrescentadas. Eu fiz uma canção que eu queria compartilhar, a última canção, que foi baseado nessa história. Quando a minha história passou na TV, as pessoas olhavam e falavam assim: ah, o Leandro, você é só mais uma matéria de televisão, daqui a pouco esse cara tá nas drogas de novo. Só que eles não sabiam que algo tinha mudado dentro de mim. Jesus tinha entrado na minha vida. Jesus estava morando dentro do meu coração. E eu fiquei sabendo que alguns amigos meus fizeram apostas para saber quanto tempo eu ia durar sem droga. E quando eu fiquei sabendo disso, eu sentei no meu quarto e comecei a louvar essa canção. E foi a última canção que eu lancei. Eu quero compartilhar com você. Ela se chama Reacende o Fogo. Muitos até pensarão que eu estava vencido, até os meus amigos se assustarem, me rever de novo, e até perguntarão o que tinha acontecido. É que a chama do Espírito Santo reacendeu de novo, outra vez. Reacende o fogo, Deus. Reacende o fogo outra vez. Outra vez. Reacende o fogo, Deus. Reacende o fogo. Que o Senhor possa reacender esse fogo dentro de nós. Que nós possamos abrir as nossas bocas e começar a ser missionários em tempo integral. O missionário não é necessariamente aquele que está no sertão, que está na África, não, meu irmão. Todos nós que aceitamos Jesus, nós somos missionários. Você pode ser um missionário dentro da tua faculdade, você pode ser um missionário dentro da tua escola, dentro do seu trabalho. Jesus te chamou para ser um missionário. Seja no pedágio, falando do amor de Jesus para aquela pessoa, seja na porta de um estabelecimento, seja para um garçom, Jesus te chamou para algo. E ele falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse um lugar, mas ele disse a toda criatura. Então, que nós possamos ser despertados para isso. Nós possamos pregar o evangelho a toda criatura. Que nós possamos clamar para que o fogo de Jesus, Yeshua HaMashiach, o Cristo, Filho do Deus vivo, possa queimar em nossos corações, nos encorajando a falar do amor dele. Amém? Outra vez, outra vez, reacende o fogo, Deus, reacende o fogo, outra vez, outra vez, reacende o fogo, Deus, reacende o fogo. Muitos até pensarão que eu estava vencido, até os meus amigos se assustarem e me rever de novo. E é assim, as pessoas se assustam com a transformação que Jesus faz em nossas vidas. As pessoas olham e falam: como que pode uma pessoa dessa ser transformada? E Jesus me trouxe aqui nessa noite para mostrar para vocês
que Ele continua transformando, que Ele continua curando, que Ele continua fazendo infinitamente mais em nossas vidas. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. Foi uma honra estar com vocês. Deus abençoe e conduza aí o resto dessa conferência. Amém? Puxa, Leandro, muito obrigado. Obrigado mesmo por estar conosco. Foi um privilégio poder ouvir um pouquinho da sua história, saber o que Deus tem feito em você e por meio da sua vida. Né? Nós, ao final aqui, vamos estar orando por todos vocês. Eu sei que você está com uma agenda apertada, gente. O Leandro falou, Edgar, mas eu já tenho outra live. Eu falei, não importa, participa da nossa também, dá um jeito. E aí ele está com a gente hoje aqui, já está indo para outra, mas nós vamos orar por você, viu? Vamos orar por você, pelo Joseph, por todos eles que abençoaram nós, por todos que passaram por esse tempo de conferência missionária junto com a gente. Leandro, um beijo para você, sua família, seus filhotes, que o Senhor esteja com vocês. Nossa igreja, alguns conhecem você, oram por você. Foi uma bênção, um privilégio estar com você aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe vocês me perdoem porque eu vou ter que sair, que eu tenho uma outra live, mas foi uma honra poder servir vocês. Que Deus abençoe, tá? E nós temos aqui, gente, um outro convidado que vai trazer a palavra para nós hoje, alguém que tem me ensinado, tem me pastoreado, tem puxado minha orelha, um servo de Deus que deixou um pouquinho, né, os prazeres de viver numa grande região, numa metrópole. Ele com a sua esposa, seus 2 filhotes, foi lá para o sertão e ele tem descoberto assim o privilégio que é, o prazer que é desfrutar da presença de Deus e do transformar de Deus na vida dele e de cada menino, cada adolescente, cada menina, cada criança que ele tem tocado ali no sertão por meio do evangelho e do amor de Deus. Então, eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouquinho, mas o Joseph é um amigo muito especial, tem uma história muito bacana e fica à vontade, Joseph, que Deus te use. Amém, gente. Boa noite a todos vocês, é um presente, é um privilégio estar aqui nessa conferência, com essa igreja séria, a igreja do meu amigo Edgar, que ele fala com muito respeito. Então, prontamente, eu também aceitei o convite, esse desafio de estar compartilhando com vocês uma breve história e também alguns princípios elementares da fé. Bom, em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Eu sou o Joseph Reis, casado com a Sâmela, tenho 2 filhos, o João, de 5 anos, a Luma, de 2 anos. E eu sou natural de Vitória, nasci e morei até meus 4 anos em São Pedro, depois passei dos 4 aos 25, 30 anos aí em Jardim Camburi, em Vitória. Então eu sou daí, sou da terra, e estou há 2 anos aqui, vai fazer 2 anos aqui no sertão. Bom, é muito interessante o tema da conferência, Transformados para Transformar. Tudo que vai ser dito e vai ser compartilhado aqui foi devido a uma transformação que Jesus fez na minha vida. Então, é exatamente, nós precisamos ser transformados primeiro, para depois, então, transformar, para depois, então, fazer o que Deus nos chamou para fazer. Mas existe algo principal, ser transformado. Talvez você precise de um transplante de coração, não físico, mas espiritual, trocar o seu coração duro da incredulidade e pedir ao Senhor um novo coração, um coração que exala fé e amor a Deus e amor às pessoas. Talvez você precisa, nessa noite, entregar a sua vida ou se reconciliar com Jesus. Talvez não, pode ser, e Deus está te dando uma grande oportunidade para isso. Então, seja transformado para transformar. Bom, eu joguei futebol e lido com o esporte há alguns anos. Eu joguei futebol durante muito tempo, mas a minha carreira profissional foi curta, né? Eu fui jogar fora desde os 14, 15 anos, fui morar fora de casa, joguei na base do Cruzeiro, na base do Vasco, me profissionalizei no Espírito Santo, joguei no Vitória, joguei no Rio Branco, joguei em alguns outros clubes aí do estado, e com 21 anos eu entendi algumas limitações e tudo, físicas, e eu tive que parar. Parei por limitação financeira, entre outras coisas, resolvi parar. E foi nesse ano exatamente que o Senhor Jesus teve um encontro comigo e meu coração foi transformado. Então foi aos 21 anos que eu entendi a graça salvadora de Jesus e comecei a minha vida com Deus
e eu digo para você que não tem outra escolha, assim como o Leandro falou, olha, é um caminho de vida, é um caminho de graça, é um caminho que exala amor, e não temos outro lugar, outro caminho a seguir senão esse. Bom, então, dito assim um pouco da minha história, há 2 anos atrás, estava eu na minha casa, tranquilo, seguindo meu protocolo de vida, já atuante na minha igreja local, e recebo um convite para vir para o Sertão, para trabalhar com esporte. Ser o coordenador, que hoje sou aqui no Sertão, coordeno o esporte, o futebol especificamente, a minha esposa o balé, de 10 cidades, 10 bases que a AMES, junto com o Instituto Água Viva, tem aqui no Sertão. Então, eu rodo desde um pouco da Bahia, um pouco de Pernambuco e até um pouco de Piauí. Então, o meu raio de atuação é longo, são quilômetros de extensão entre um lugar e outro, 2 horas de uma base para outra, 5 horas de uma base para outra, 8 horas de uma base para outra. Então, tudo no sertão é muito distante e as nossas viagens também a gente são bem calculadas por isso. E foi difícil discernir esse convite. E tudo que eu estou falando aqui, eu quero que você realmente tome para si, porque eu era que estava aí perto de vocês, morando em Vitória, com a vida toda encaixada, trabalhando e tudo, ministério na igreja, e olha como é que as coisas aconteceram. Talvez seja a sua vez também. E eu vou dizer para você, se você está orando, Senhor, será que eu devo ir? Será que existe alguma necessidade? Olha, porque talvez você ainda não veio para o sertão. Porque se você vier para o sertão, você vai dizer assim, realmente eu preciso ir. Não tenho muito mais o que pedir de direção, não. O Senhor já está enviando, já está mostrando o caminho. Então, eu te convido, através do Edgar, que está aí com vocês, a fazer algumas visitas aqui nas bases, para vocês sentirem qual é a realidade, e é o que eu vou falar um pouco mais agora. Bom, então, eu trabalho especificamente com esporte. Nós temos aqui a missão, ela tem uma veia de plantação de igrejas, existe aqueles que estão especificamente plantando as igrejas, pastoreando pessoas, cuidando das comunidades, enfim. Então, eu chego logo depois para colocar o social, porque a gente entende o ser humano por inteiro, por um todo, né? Não somente o espiritual, que é a nossa maior prioridade, óbvio, da salvação eterna, de estar com Deus hoje e sempre. Mas quando nós chegamos nas localidades, existem as necessidades sociais, assim, afins, totais. E aí, o que nós apresentamos e disponibilizamos é o esporte. O Edgar também trabalha aí com a educação, temos música, enfim, várias partes sociais envolvidas nesse projeto. E aí, quando nós chegamos aqui, 2 anos atrás, e começamos a rodar algumas vilas, algumas comunidades, como o pastor Abidiel disse, né? Existem povos, existem cerca de 6.000 povos ainda não alcançados, 6.000 comunidades, cerca de 6.000 comunidades sertanejas não alcançadas. Você sabe o que é isso? São povos, são comunidades que têm 100, 200, 300, até 1.000 casas, que não possuem uma igreja, nem católica, nem evangélica. E esse povo, geralmente ele não é um povo que não tem luz e não tem água. Então, eles se acomodam a viver dentro daquela comunidade. Então, é muito fácil a gente encontrar pessoas de 30, 40 anos que nunca foram a uma cidade, nunca foram a um banco, não tem uma conta de banco, não tem absolutamente notoriedade na sociedade. Então, essas comunidades, nós chamamos elas, a missão chama ela de povos não alcançados. Eles até têm uma noção, sabe quem é Jesus, mas assim, de uma forma muito assim, às vezes, ouvindo por um rádio a pilha, sabe aquela coisa muito rústica, mas é um povo que precisa, tem sede de Deus. E é lindo quando nós chegamos em lugares assim. E quando nós nos deparamos com ambientes como esse, nós reparamos algo muito, muito específico nessas comunidades não alcançadas, que é a falta da referência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eles não têm a noção do que é isso, e como eles não têm uma boa referência, qualquer pessoa se torna uma referência, qualquer pessoa que se desponta dentro da sua comunidade se torna uma referência. E muitas vezes é uma referência ruim. Então, o que nós encontramos dentro das comunidades não alcançadas, seja elas índios, seja elas descendentes de escravos, que são os quilombolas que tem aqui, os sem terra, são inúmeros aqui as comunidades existentes aqui, os povos que se isolam mesmo, eles vivem dentro, bem isolados, e é fácil você encontrar
pessoas que não têm referenciais nenhum. Referenciais de quê? De bondade, referenciais de fidelidade, referenciais de misericórdia, referenciais de princípios elementares de paternidade, como pai, como tratar um filho, como tratar uma esposa. Todos esses princípios são princípios do Senhor. Então, eu queria que você agora, quando a gente está no ambiente digital, é interessante lembrar disso, sempre existe por trás do digital os digitais, certo? Então, você está aí. Nós não estamos falando para uma tela aqui, existem os digitais que estão nos acompanhando. Então, você, digital, que está aí me acompanhando, abra sua Bíblia aí em Isaías 9. Vamos lá. Parece meio robotizado, assim, mas existe um movimento por trás disso tudo. Você está abrindo sua Bíblia agora, você está conversando com seu filho, você está aí no seu quarto, ou na sua sala, existe todo um movimento de Deus aí acontecendo. Isaías 9, no versículo 2. Esse texto vai ser a base para a gente poder, para que eu possa explicar e contar alguns testemunhos aqui. No final, eu vou trazer de novo uma breve ministração sobre ele. A princípio, nós vamos apenas ler, ok? Então, vamos lá comigo. Isaías 9, verso 2. Olha que lindo, Isaías profetizando acerca de Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Eu vou ler novamente. O povo que andava em trevas viu grande luz. E quem é essa grande luz, irmãos? E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu, nasceu, ou apareceu, brilhou a luz de Jesus. Então é sobre isso, é sobre povos que andam em trevas, que estão em profunda escuridão, mas em algum momento da sua história, em algum momento, é chegado a luz resplandeceu, a luz resplandece para essas pessoas, e é lindo demais fazer parte disso, é bonito demais, por isso eu quero encorajar você a ser desafiado. Existe uma frase de Charles Spurgeon, ela está gravada aqui na minha mente, e essa frase, há uns 6 anos atrás, ela mexeu comigo. Ela diz assim: todo cristão é um missionário. Ou é um missionário, desculpa, ou é um impostor. Vou repetir para ficar mais fácil. Todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor. Olha que interessante isso. Ele não está dizendo aqui de missão integral, que você tem que largar o seu emprego, sair. Não, não, não. Também faz parte da missão isso. Existem alguns que serão específicos para esse envio. Mas todo cristão ou é um missionário, você pode ser um missionário dentro da sua igreja, no seu trabalho, na sua família, principalmente dentro da sua casa, ou você é um grande impostor. Olha que forte isso. Pense sobre isso. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite aqui. Então, falando sobre referência novamente, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles crescem nesse ambiente de total escuridão, sem referencial bíblico, sem referencial, né, de princípios elementares da fé, que são os princípios de Deus. Então, as famílias, elas são um verdadeiro caos social. Você entra dentro de uma família sertaneja, existe ali eles são generosos, existem coisas boas, eles dão o que não tem, eles são amorosos para receber as pessoas. Mas dentro do interior das suas casas, no convívio com os seus, ali na relação entre pai, filho, primos, tios, há uma tremenda confusão, porque o caos está instalado, a escuridão está ali totalmente, eles estão imergidos na escuridão. Não há Jesus, não há um brilho sequer, porque eles não têm, eles não possuem esse acesso. Apesar de Deus estar em todos os lugares, nós sabemos disso. A Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra, e é por isso que ele desperta corações de pessoas como eu e você, para irmos até esses caras, até essas famílias. E esse é o cenário, um cenário de total infidelidade nas suas casas, maridos que têm 3, 4 famílias, e é super comum. Meninas com 10 anos, que a gente viu agora o escândalo que deu, e isso é muito triste, de uma menina capixaba aí que foi estrupada e gerou uma criança que, no fim, foi abortada de forma até cruel. Nós vimos isso aí, mas isso aqui, irmãos, é toda hora. Nós lidamos com essa realidade, infelizmente, é triste demais. Crianças de 12, 13 anos já estão no 2º, 3º filho.
É algo assustador. Tem meninos aqui com 16 anos que já estão divorciadas 1, 2 vezes, e com 2, 3 filhos de pessoas diferentes, e já não tem mais perspectiva de vida. Qual perspectiva de vida essa menina tem, de 16, 17 anos? Ela já deixa de estudar logo cedo, porque ela tem que cuidar dos meninos, quando tem escola aqui nas comunidades. Então, é uma realidade de total escuridão, depravação moral e espiritual total. Esse é o cenário. E aí nós chega os missionários, chega os pastores, chega o esporte para ofertar e oferecer uma luz, uma saída de cultura, de educação, de lazer, que eles nunca tiveram. E é lindo ver as transformações, é lindo ver as caras, as emoções, quando a gente chega com uma bola, quando a gente chega para uma quadra, quando a gente chega para fazer um lazer, a gente chega com um colete, com uma chuteira, crianças que dormem com a chuteira no pé, que vão para caçar com a chuteira no pé, que vão caminhar, vão fazer o que for com a chuteira, não tira a chuteira do pé, inclusive a chuteira estraga rápido demais, porque eles não tiram a chuteira do pé. Isso a gente fica, a bola, que aqui para a gente dura 1 ano, 2, uma bola, lá dura 2, 3 meses, porque eles usam tanto, joga tanta bola na rua ali, e acaba batendo num pé de algaroba, e tem espinho do cacto, e fura a bola. É uma confusão, irmãos, porque tudo para eles é muito novo. Tudo para eles é muito novo, mas nós não ofertamos apenas o esporte. É estratégico o esporte, porque o esporte joga uma bola num campo de areia ali, naquela areal, naquela poeira, migra 20, 30, 40, 50, 100 meninos do nada, por conta de uma bola que chegou ali. Uma bola chegou e começa, um vai, outro vem, um vem correndo, outro vem de bicicleta, um vem de jumento, e aparece menino de qualquer jeito, e através de uma bola. E aí o Instituto teve uma sacada, opa, peraí, se a bola traz tanta movimento assim, então vamos colocar um professor aqui. E aí foi quando o Instituto começou a pensar em formarmos professores locais. E aí trazemos ali, depois que nós nos instalamos, começamos a observar aquele que já jogou futebol, aquele que gosta de bola, aquele que tem uma experiência mínima que seja com futebol, conhece as regras, a gente chama ele, discipula ele, esse cara se converte, se batiza, ele é um nativo, nós então trazemos todo um ensino, uma maturidade cristã para ele. Quando nós entendemos que ele está minimamente apto espiritualmente para ministrar alguma coisa para as crianças, algum princípio básico de Deus, então nós estabelecemos uma escolinha, oficializamos uma escolinha de futebol dentro daquela comunidade. E aí chega o colete, aí chega a bola, aí chega o cone, aí chega os pratinhos, aí chega os materiais, o arco, aí chega, enfim, a água, chega tudo que eles precisam ali para ter o futebol. Eles se sentem numa escola de futebol. É algo incrível, é o auge, é o ápice da semana para eles, é aquele dia. Só que, estrategicamente, nós reservamos 5 a 10 minutos para falar de Jesus. E aí abrimos a Bíblia, e aí lemos um texto, e aí falamos sobre pecado, falamos sobre salvação, sobre plano de salvação, falamos sobre propósito de vida, que todo ser humano tem um propósito, falamos sobre as coisas elementares, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a salvação pela graça, todas as coisas mais básicas ali, bem fácil, bem curto, e aí isso a semente vai sendo plantada no seu coração. Eu tenho um exemplo, até falei com o Edgar isso, certa vez. A gente, aqui no Sertão, nós já estamos aqui, o trabalho tem sido feito há 4 anos, né, junto com o esporte. E a gente está começando a ver alguns resultados agora. Mas é muito difícil a gente conseguir mensurar o que vai acontecer. Mas eu tenho uma experiência própria. Eu joguei futebol desde os 10 anos de idade até os 21. E eu tive o mesmo treinador, a mesma pessoa me treinando, dos 10 aos 15 anos. 5 anos. Esse mesmo cara, eu 2 a 3 vezes na semana estava sentado na frente dele 2 a 3 horas por dia e ele ministrava ali os conceitos do esporte e disciplina de horário e tal, que eu tinha que me comportar melhor, postura, todas as coisas básicas aí da ética. Ele não era crente, não era cristão. Mas esse cara, dos 10 aos 15 anos da minha vida, hoje eu estou com 34 anos, esse cara hoje está com câncer, está passando uma dificuldade, ele já nem trabalha mais com isso, já está um ancião, um senhor, mas esse cara, ele sabe porque um dia eu liguei para ele, poucos anos atrás, e falei tudo que eu vou falar para vocês agora. Eu liguei para ele quando eu soube da doença dele, eu fiz questão de ligar para ele, até para
eu não sabia quanto tempo ele ia resistir, resiste até hoje, graças a Deus. E eu liguei para ele e disse assim, falei, Marcelo, eu já virei pai, tenho família, estou aqui no campo missionário, mas eu tenho algo para dizer para você, Marcelo. Durante aqueles 5 anos, dos 10 aos 15 anos, você forjou o meu caráter. Você fez parte da construção da minha vida. Você foi um grande referencial de homem para mim. Aquele cara entrou em lágrimas, chorou, porque ele não tinha nem noção do que ele representava para mim. E ele, imagina quantas pessoas que passaram na mão dele. Centenas, talvez milhares de alunos passaram. Ele trabalhou mais de 30 anos com esporte. Então, como é importante, esse cara não era crente. Agora, pensem comigo. Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa, porém com algo super transformador, que muda a mente e o coração, que é o Evangelho de Jesus, o Evangelho, o poderoso Evangelho, as boas novas de Cristo. Então, nós temos professores lá que estão semanalmente com centenas, hoje nós temos quase 1.500 alunos, quase 2.000 alunos, não é isso? Mais ou menos, Edgar? Quase 2.000 alunos, e juntando todo o trabalho que temos uma região mais de baixo, que eu não atuo, é outro coordenador, nós temos quase 2.000 crianças, adolescentes e jovens que semanalmente sentam diante do seu professor e é ministrado sobre conceitos espirituais, princípios e valores de Deus. Então, irmãos, quero dizer para você o seguinte, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, esses meninos, esses jovens, eles estarão formando as suas famílias. Uau! Imagina você, a bomba que isso vai ser aqui no sertão, imagina você o transformar de cultura que vai ser aqui no sertão. Nós estamos plantando algo aqui, que daqui a 5, 10, 15 anos, hoje o que nós vemos é infidelidade, hoje o que nós vemos na família é bebedeira, é cachaça, é droga, o que nós vemos aqui é pai que não liga para filho, que não quer saber, é 5, é 10, é 20 filhos, ele não sabe nem o nome dos filhos, ele sai para ter sua vida, volta de noite, acorda cedo, sai de novo, tem 4, 5 famílias. Essa é a realidade da família. Mas nós estamos aqui como luz em meio às trevas, e aonde a luz chega, as trevas se vão, as trevas se dissipam, e está sendo instalado, está sendo aqui colocado, implantado o reino de Deus. E famílias novas surgirão aqui dentro dessas vilas, dentro dessas comunidades não alcançadas, que deixarão de ser não alcançadas, e passarão a ser alcançadas pelo amor de Jesus. Sabe por quê? Porque um missionário foi tocado e aceitou o desafio de sair da sua cidade e realizar um trabalho para pessoas que jamais saberiam que existe esse evangelho lindo e maravilhoso. Eu quero contar 2 testemunhos que eu passei e vivi aqui. Certa vez eu fui para um lugar, e para uma escolinha, e aconteceu a escolinha de tarde, e foi escurecendo, e aí ali naquele lugar não tinha luz elétrica. Eu tinha acabado de chegar alguns meses aqui no sertão. Aquela realidade era muito difícil para mim, era muito diferente. Eu nunca vi um lugar que não tinha energia elétrica. Confesso para você, todos os lugares que eu ia, pelo menos a estrada às vezes não tinha, mas na casa tinha energia elétrica. Na casa o cara tinha ali uma geladeira, ele tinha um ventilador, ele tinha um liquidificador, ele tinha, pelo menos basicamente, mesmo nas roças, tinha energia elétrica. Mas aqui, aquela imensidão de escuridão, aquela escuridão total, as pessoas usando velas. Meu Deus do céu, que desafio, que lugar diferente. E aí foi escurecendo, e na casa onde o professor morava, ia ser realizada uma célula. Irmãos, por incrível que pareça, o quintal daquela casa, sem luz, sem nenhuma energia, ficou lotada de mães e pais de alunos do esporte. Ficou ali 30, 40 famílias ali, com os meninos correndo, aquela confusão de a poeira subindo naquela escuridão, e a gente usava um pouquinho da luz do celular, ali da lanterna do celular, para ler ali as escrituras, para ensinar um pouquinho do evangelho para as pessoas. E quando acabou aquele momento, as pessoas voltaram para casa, nós oramos pelas famílias. Mas a situação daquela família, daquele professor, eu fiquei a pensar, como que esse cara vive aqui? Era muito longe, são 2 horas da cidade, irmãos, esse lugar. 2 horas de carro, para chegar num lugar que tinha luz, que tinha um acesso.
Aí eu cheguei para esse cara e falei assim, ô irmão, vem cá, me conta aqui, como é que é a sua vida aqui? O que você faz? Como é que você come aqui? Não tem uma geladeira? Como é que você coloca os alimentos? Eu fiquei perguntando as coisas, um cara vindo da cidade, todo preocupado. Ele falou assim, ô irmão, aqui é normal, tranquilo, a gente vive da caça. Ô, eu não sei você, mas isso foi em 2019. Eu ouvi em 2019 que tem famílias que vivem da caça diariamente. Para mim, aquilo foi muito forte. Eu não aguentei. Eu abaixei minha cabeça e entrei em lágrimas, assim, e falei, meu Deus, isso é muito diferente para mim. E a fé dele, a alegria dele por ele ter sido alcançado pelo Evangelho, por ele estar tendo a oportunidade de espalhar isso para os seus ali, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Ele estava numa alegria. Mas ele disse assim, Jô, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E aí nós fomos andando por uma rua não, né? Um caminho assim no meio do mato, e aí eu usando minha lanterna de celular, e ele já andando normalmente ali, né, na escuridão da lua, e aí ele achou um toco enfiado no chão, uns 20 centímetros para fora, e aí um buraco do lado do toco, um buraco mesmo. E aí ele falou assim, olha, tá vendo esse toco aqui? Eu falei, tô. Ele falou, pois é, a companhia de energia passou aqui há uns 5 anos atrás, prometendo, vendendo voto e prometendo botar energia aqui na nossa comunidade. Tem 5 anos, 4 anos, desculpa, tem 4 anos que ele foi alcançado lá, ele foi um dos primeiros a ser alcançado pelo Instituto. Tem 4 anos que eu ajoelho aqui todos os dias nesse toco e clamo ao Senhor, Deus, manda luz para este lugar. Jesus, manda energia para este lugar. Manda luz para este lugar. Irmãos, aquilo bateu em mim. Eu falei assim, a luz chegou. A luz chegou. Olha, o povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na terra da profunda escuridão resplandeceu a luz. Irmãos, a luz chegou primeiro do que a luz elétrica. Jesus chegou primeiro que a energia no povoado. Uau! Aquilo para mim foi demais. E aí eu abracei aquele cara e falei assim, irmão, deixa eu orar com você. Abaixei naquele toco e oramos juntos ali. E só para vocês entenderem, 4 anos de oração. Chegou no final do ano agora, em dezembro, nós fizemos a confraternização com todos os professores aqui em Petrolina, aqui na cidade. E aí eles vieram e alguns quase nunca vieram em cidade. Eu consegui trazer quase todos eles, e aí eles vieram. Eu falei, conta as novidades aí, pessoal, quero que vocês contem as novidades, vamos se alegrar aqui, final de ano, celebração. E aí esse cara levantou a mão e falou assim, eu tenho uma novidade. Você lembra daquele toco lá, que tem 4 anos que passou alguém fazendo uma propaganda que ia ter uma energia? Pois é, irmãos, veio a companhia elétrica de verdade e anunciou que em 2020 nós chegaria a luz. Rapaz, aí não aguentei, aí todo mundo chorou naquele momento. E eu falei assim, olha, eu vou levar para você um liquidificador para você fazer um suco, porque nesse dia, ele falou assim, olha, temos um umbu aqui, um pé de umbu, maravilhoso, mas eu queria fazer um suco para você ver um suco de umbu, é maravilhoso, é gostoso demais. Aquele cara não conseguia ter um suco de umbu porque não tinha energia elétrica. E eu lembrei disso, falei assim, deixa que o liquidificador eu te dou, e eu quero tomar o suco daquele umbuzeiro lá do pé da sua casa. E aí chegou a luz nesse ano, no meio dessa pandemia, essa coisa toda, a luz chegou. Hoje, irmãos, está iluminada, as ruas, as casas, está lá, as pessoas têm geladeira. Irmãos, a luz chegou. E aonde a luz chega, as trevas se vão, como a música que o Leandro cantou. As trevas se vão por causa da tua luz. Uau! E eu queria contar mais um testemunho. Esse é um pouco diferente. Um pouco dos efeitos que nós, como professores ali, o esporte está influenciando gerações. Tem um lugar que já tem escolinha já há alguns anos, e você sabe que sempre tem aquele menino complicado, aquela coisa, e esse menino era complicado. E os professores sempre reclamavam dele. Falaram, não, é esse aí que nós temos que investir, é esse aí que nós vamos pegar junto. E foi pegando junto, visitando a casa, aquela coisa toda. E nós temos uma prática do professor visitar as famílias de tempos em tempos. Ele tem que fazer uma visita a todos os seus alunos, as casas, em tempos em tempos. Ele já é local, então já conhece as famílias, é fácil para ele. E aí ele agendou com essa casa. Olha, eu vou... menino, eu vou na sua casa quarta-feira. Aí o menino, tá bom, beleza, você vai lá na minha casa? Ok. E aí chegou na quarta-feira, o professor foi. Chegou nessa casa. Quando ele abriu a porta da casa, o menino recebeu ele com a Bíblia na mão.
Aí ele olhou, não entendeu muito bem, o menino complicado. Aí, tudo bem e tal, ei, tudo bom, eu sou professor. A mãe, tudo bem, pode sentar, quer um café? Aí o professor disse, eu queria fazer uma oração e dar uma palavra para vocês. Posso? Aí o menino interrompeu o professor e falou assim, não, professor, você já me ensinou, deixa eu fazer oração e deixa eu dar a palavra para minha mãe e para meu pai? O professor, eu não estava presente, o professor disse que a palavra que o menino ministrou foi uma palavra que ele jamais daria. O coração do menino estava naquela palavra. Ele queria alcançar, ele queria que a mãe e o pai sentissem o que ele sentia lá no treino. E aquela mãe, aquele pai, ficou maravilhado, falou assim, eu nunca vi meu filho com a Bíblia. O que vocês estão ensinando a ele? Maravilhoso. Nossa, que lindo. E tal. E aí o menino ministrou ali, orou com seus pais, com a sua mãe. Então, irmãos, é isso que nós estamos fazendo. A luz está chegando nas casinhas de taipo, casinhas de fogão a lenha, casinhas onde a simplicidade impera, mas Jesus é o mesmo Deus que se alegra, se festeja com aquele que mora na frente da praia em Itapuã. Existe festa no céu também, quando uma mulher quilombola, que usa uma roupa na cabeça, um turbante na cabeça, com um pé rachado, que vive no sol, que colhe o seu feijão verde para comer, quando ela é resgatada e salva. A mesma festa que Jesus faz com ela faz com aquele que mora na cobertura e que também tem todo o privilégio de ser filho de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é fantástico. E eu queria terminar voltando para o texto. E engraçado que em Mateus 4, no versículo 16, também é citado esse mesmo texto de Isaías. Diz assim o texto, eu vou ler com vocês rapidamente. Versículo 13 ao 17. Deixando Nazaré, Jesus, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Irmãos, Zebulon, Naftali, são os povos não alcançados, são os povos que vivem em total escuridão. As trevas imperam, o império das trevas está ali reinando. Irmãos, mas é lindo quando você chega, e a Bíblia diz que nós temos a presença, nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos a luz. A Bíblia diz assim, olha, vocês sejam sal e luz. Nós somos sal e luz. E aonde a luz chega, as trevas se vão. Eu vou fazer uma experiência com você aqui rapidamente, ó. O povo aqui do sertão está vivendo assim. Mas aonde chega o missionário do Senhor, aonde chega o ministro do Evangelho, aonde chega a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, brilhe a luz e as trevas têm que ir embora. Ela é obrigada, ela não resiste. As trevas se vão. Aleluia! Aleluia! O reino de Deus é o reino da luz. O reino de Deus é o reino do amor. O reino de Deus é o reino da misericórdia. O reino de Deus é o reino da justiça. O reino de Deus é o reino da paz. O reino de Deus é o reino da novidade de vida. Será que você pode celebrar por todos esses povos que estão sendo alcançados? Aleluia! Eu agradeço demais o privilégio de estar com vocês. Agradeço ao pastor, agradeço ao Edgar, essa igreja maravilhosa. É um privilégio. E fica o convite para que vocês venham, façam caravanas, venham para cá, entra dentro de um carro, pega aí 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, vem pegar essa poeira, vem pegar esse sol do sertão. Irmãos, você vai voltar diferente, sabe por quê? Porque você é a luz, você vai e encontra as trevas, é maravilhoso as experiências que vocês viverão aqui. Aleluia! Glória a Deus! Sejam missionários por onde vocês forem. Amém. E glória a Deus. Eita bênção! Gente, olha, eu entendo essa paixão do Joseph, esse amor que ele tem, porque Deus tem me dado o privilégio de ali no sertão, poder levar o evangelho, levar a palavra, e realmente, gente, ó, o pastor Bidiel já foi no sertão,
a gente não sabe explicar, porque, sejamos sinceros, o que que o sertão tem de bom? Qual é o atrativo do sertão? Qual o benefício? O que que a gente vai lá fazer? O sertão não tem nada para oferecer. Mas é justamente isso que torna ele tão atraente. É justamente isso que faz o sertão um lugar onde a gente quer ir e quer chegar e quer alcançar. É um povo que vive numa terra seca, com coração seco, e nós temos a água viva. E é por isso que a gente vai para lá, é por isso que o sertão se torna atraente. Se nós somos cristãos, se nós vivemos pelo Senhor e para Ele, a gente não tem outra alternativa, outra saída. A gente tem que ir lá em qualquer lugar do mundo onde o Senhor nos chamar, não só no sertão. Estou falando sertão pelo testemunho do Joseph, mas em qualquer lugar onde Deus nos chamar, nós temos respostas para as perguntas, nós temos a luz para brilhar as trevas, nós temos o remédio para a cura. Nós somos esses, os filhos de Deus, escolhidos por Ele para essa grande missão. Eu louvo muito a Deus, Joseph, pela sua vida, pela sua família. O Joseph tem uma família linda, a Samela. Deixa eu ver. Ixi, acho que minha internet está ruim, né, gente? Tá, vocês estão ouvindo? Faz assim para mim, que acho que minha internet deu ruim aqui. Deu um picozinho, mas estamos ouvindo. Estão ouvindo? O Joseph tem uma família linda. A Samela é a esposa dele, com 2 crianças, o João e a Luma. E não teve empecilho, né, gente? Eu acho que muitas vezes a gente pondera isso. Ah, mas como é que eu vou para o campo missionário? Eu tenho filhos pequenos. Não é empecilho, gente. Porque quem cuida, quem sustenta é o próprio Deus. Então, não deixe com que situações da sua vida se tornem empecilhos para o chamado de Deus. Eu estive lá, estive na casa deles. Ah, é fácil, é tranquilo? Não, nunca é. Mas aqui também não é, né, gente? Filho é sempre um desafio, em qualquer lugar. Mas quem cuida, quem sustenta é o próprio Deus. Eu quero aproveitar, orar pelo Joseph, pelo Leandro também, que não está mais aqui com a gente, mas deixou uma palavra de bênção para nós. Orar e abençoar a vida de vocês. Amém? Deus, eu quero agradecer ao Senhor porque o chamado e o aquecer do coração, Deus, não é obra humana, é o Teu Espírito Santo que faz. E o Senhor fez isso, Deus, com o coração do Joseph, com o coração do Leandro, e hoje eles têm anunciado o Evangelho da salvação do Senhor, eles têm sido instrumentos do Senhor para isso. E eu quero, Deus, assim como fomos desafiados, Pai, pedir que o Senhor acenda a chama no nosso coração, toque no nosso coração. Se existem pessoas aqui hoje assistindo essa live, que se questionam, que se perguntam sobre o tempo e sobre a hora, sobre o local, ó Deus, que venha a revelação do Senhor sobre o coração deles, a confirmação do Senhor sobre o chamado deles, sobre a igreja, sobre a liderança, que venha o esclarecimento do Senhor, ó Deus, para que a tua obra se cumpra. Eu sei a angústia de um coração que deseja te servir, mas se vê amarrado, se vê preso. Eu sei o quão difícil pode ser a vida de alguém que diz não para o chamado do Senhor, que foge, que prefere ser lançado ao mar para resolver um problema da omissão. Mas nós não, Senhor. Nós queremos dizer sim, nós queremos ir e nós queremos testemunhar de tudo que o Senhor faz. Eu clamo, Deus, pela bênção do Senhor sobre cada missionário hoje no campo, cada um deles que tem vivido desafios não só espirituais, mas familiares, financeiros, emocionais. Deus, estende a tua mão sobre esses missionários, Senhor. Como Joseph disse, como Leandro falou, existe um amigo nosso, e esse amigo é Jesus, que eles sintam a presença desse amigo, que eles sejam abraçados por esse amigo, que eles sejam renovados, restaurados, transformados pelo Senhor. Deus, fortalece cada missionário, cada família de missionário, para que eles continuem, Deus, firmes, inabaláveis, constantes na obra do Senhor, Deus. Eu quero também clamar pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Memorial, igreja escolhida por Ti, separada pelo Senhor, Deus, para as boas obras, para a ação, para propagar a luz, para ser agente de transformação. Em nome de Jesus, ó Deus, estende a Tua mão de graça sobre a Igreja Presbiteriana Memorial.
Levanta ali, Deus, líderes, servos, missionários, louvoristas. Deus, que a nossa igreja seja reconhecida por uma igreja que teme ao Senhor, que proclama o teu nome. Uma igreja, ó Deus, que leva a palavra do Senhor com fidelidade, mas ao mesmo tempo, Deus, se preocupa em viver essa palavra e ser um testemunho vivo. Em nome de Jesus, ó Deus, estamos com o coração apertado por esse tempo de pandemia, mas que o Senhor venha nos aquecer, que a chama do Senhor não se apague, não se esfrie, Deus, e quando retornarmos às atividades normais, que o nosso coração, que a nossa igreja esteja em festa, em júbilo, Senhor, pelo cuidado do Senhor com o nosso coração e com a nossa igreja. Nós te louvamos, Senhor, gratos a Ti, pelo que o Senhor fez nesse tempo de conferência. Deus, corações foram desafiados aqui, mas que essa chama não se apague, Deus. Corações foram desafiados, ó Deus, mas que os empecilhos sejam deixados para trás. Que a missão do Senhor, ó Deus, sobre nós, ela prevaleça e que o Teu nome seja honrado e glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meus amados, antes de nós finalizarmos aqui o nosso culto nessa noite, né, e a nossa conferência missionária, Transformados para Transformar, certamente fomos alvos aí da graça do Senhor, da misericórdia de Deus, através de vários irmãos queridos que estiveram conosco. E não foi diferente hoje. Deus nos abençoou aí tanto com o Leandrinho, com o seu testemunho, que particularmente não conhecia, mas que testemunho fantástico. E Joseph também, você foi hoje um instrumento de Deus para abençoar nossas vidas e para transmitir ao nosso coração essa bênção de podermos, então, participar de uma ação de Deus tão fantástica, né? O Edgar falou aí que nós tivemos a honra de poder ir ali no sertão, já estivemos lá, assim, por 2 vezes, fazendo algumas incursões. E quando ele falou assim, não tem nada lá no sertão. Você vai achar muita terra seca, muita poeira, mas você vai achar um povo sedento por Jesus como você nunca viu na sua vida ao seu redor aqui, próximo de nós. E é incrível como que a gente se sente tão bem acolhido no local, né? Eu tenho dito sempre para as pessoas que me perguntam que, chegando lá no sertão, você não tem vontade de voltar. Desejo nosso é ficar lá para poder continuar pregando o evangelho, e a gente só volta pelas obrigações naturais que nós temos, né, no dia a dia, aqui junto com a igreja, junto com a família, junto com os demais irmãos. Mas o desafio lançado pelo Joseph ali, confirmado pelo Edgar, é a mais pura verdade. Próxima incursão será em janeiro, se Deus permitir. É o que está previsto, né? É o que está previsto dentro, então, do programa nosso aqui, como Comipres, né? Para estarmos lá em Brotas de Macaúbas, pegando ali Oliveira dos Brejinhos, Macaúbas também, enfim, estarmos ali naquela região. Mas tudo depende exatamente desse mover de Deus aí, da permissão dele, diante da pandemia que nós temos vivido. Mas eu sei também que esse tempo de pandemia nos deu o privilégio de podermos juntar pessoas que nós não iríamos conseguir juntar tão fácil para podermos, então, ter a bênção de poder ouvi-los, né, nos trazendo a mensagem. Dentre eles, então, nós queremos, já passando aqui aos momentos finais, agradecer a todos que estiveram conosco na verdade, foram nessas conferências, né, porque nós tivemos vários dias diferentes, não tivemos uma sequência, mas nós tivemos aí a presença de alguns preletores que nos abençoaram, como o nosso querido irmão pastor Eliezer Magalhães, que é o Elimaga, também o reverendo José Dilso, que nos ministrou aí na segunda palestra, no segundo culto. Depois tivemos o Osni, que esteve conosco pela manhã, né, e domingo à noite também ministrando ao coração da igreja. E tivemos hoje, então, a bênção de podermos ter o Joseph Reis aí. Eu estou falando de Joseph, mas acho que é Joseph, né, gente? Reis conosco, né, nesta noite. E nós queremos agradecer quem esteve envolvido também no louvor, né? Temos a Luciana, que esteve aí nos abençoando na quarta-feira da semana passada, né, quando o reverendo José Dilson ministrou, hoje com o Leandro Luz, e tivemos o Caio e a Débora, que já são pratas da casa, e que nós precisamos, sem dúvida alguma,
agradecer de coração. E também tivemos a banda 1040, que domingo passado esteve conosco lá na igreja, nos abençoando, então, com um tempo também especial de louvor e adoração no culto de domingo à noite. Queremos agradecer também as pessoas que estão conosco hoje, neste momento, lá no chat, né? Lá no YouTube. Algumas delas certamente já são também pratas da casa, que são os membros de nossa igreja. Nosso muito obrigado a todos que participaram. Tivemos lá um pico de 41, 42 acessos, o que significa aí em torno de 100 pessoas ou até um pouco mais, considerando 2 a 3 pessoas. Louvado seja Deus pelas suas vidas, mas nós não podemos deixar de destacar aqui os visitantes que estiveram conosco lá, então, no YouTube, e dentre elas, então, temos aí a Penha Reis, que é a mamãe do Joseph. Não é isso aí, Joseph? Ele está aqui balançando a cabeça. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, mamãe Penha? Deus dê graça, e esse renovo aí que ele trouxe para nossas vidas, para a sua vida, que ele continue trazendo para a glória do Senhor. Tivemos também lá hoje, que está conosco, né, a Rosa Maria Terra Jordão, também que está conosco, muito obrigado pela sua presença. O Rafael Correia Gonçalves, o Lincoln Uzai, muito obrigado também pela sua presença conosco. Luiz Carlos da Silva deve ser o nosso missionário lá de Cocal, não é? Acredito que seja. Luiz Carlos da Silva, eu acredito que não vamos achar outro, mas se for outro também, muito obrigado pela sua presença, mas eu creio que é o nosso missionário que está lá em Brotas. Temos o Adenilson Reis, que é o tio do Joseph. É isso aí, obrigado pela presença também, Adenilson, Deus te abençoe, viu? Marina Pimentel, obrigado pela sua presença também. E também temos aqui José Mário Savassini dos Reis, deve ser seu parente também, Joseph. Ah, é o seu pai? Oh, que joia, muito bem. Muito obrigado, então, pela família, né, do Joseph Reis aqui, que está conosco nessa noite, nos prestigiando aí não só com a presença, mas também com o filho, né? Deus dê graça a todos vocês, abençoe a vida de cada um de vocês, para que, então, no dia a dia, estejamos preocupados em colocar aqui o nosso tema, né, da nossa conferência missionária, totalmente em prática, fazendo dele aqui o nosso modus operandi de vida, né? Ou seja, transformados para transformar, exatamente executando isso como estilo de vida para que o nome de Deus seja glorificado. Louvamos a Deus pela vida do Conselho Missionário de nossa igreja, que promoveu, então, todos esses encontros, né? Também, certamente, Deus estará dando a cada um aí a bênção, certamente, que ele tem para nos dar. E obrigado, então, aí pelo Maurício, como presidente do Conselho Missionário. Deus o abençoe, tá bom? Nós, no início, irmãos, passamos o vídeo e que parece-me que não saiu o som dele, né? Então, eu até interrompi ele lá. Eu vou tentar, porque, na verdade, tecnologia, sim, tem hora que ela nos surpreende. Você passa o vídeo e, de repente, ele não sai o som. Se desta vez ele também, no início, não apresentar o som, aí eu vou, então, cortá-lo e a gente vai, então, dar por encerrada a nossa conferência missionária. Joseph Reis, mais uma vez, muito obrigado, tá ok? Muito obrigado pela sua presença e pela maneira gentil como Deus tem te usado lá, então, no sertão, tá? Eu espero uma hora dessa estar lá, realmente, lá na base onde você se encontra, para a gente poder, juntos, né? Eu não vou dizer jogar bola, porque a idade está começando a avançar, o negócio pega. Mas, de uma forma especial, estar lá com vocês, abençoando esses meninos e todo o trabalho que lá tem acontecido. Tá? Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, Deus abençoe. E depois lá o Leandrinho, se ele retornar aqui, muito obrigado. Eu sei que ele não vai ter tempo, por causa da correria dele, mas obrigado pela bênção de poder tê-los aqui conosco. Então, nós vamos encerrar com a última oração e logo na sequência eu projeto, então, o vídeo. Se ele, então, sair aí com som, glória a Deus. Se não sair também, glória a Deus do mesmo jeito. Vamos orar encerrando? Deus amado, muito obrigado pelo presente, Pai amado, pela bênção que nós tivemos, ó Pai amado, de termos sido tão impactados, ó Deus, por todas as palavras, ó Deus, palestras, mensagens, pregações que o Senhor proporcionou às nossas vidas através, ó Pai, dos teus servos. Obrigado, Pai amado, porque tanto o teu servo Eliezer Magalhães, ó Deus, como também teu servo José Dilson, ó Deus,
ao teu servo Osni e hoje, Pai amado Joseph, muito obrigado porque o Senhor nos abençoou de uma forma especial com ministrações, Pai amado, que mexeram com o nosso coração e nós agora, Pai, desejamos e pedimos ao Senhor para que não somente tenhamos, ó Pai, o tema desta conferência em nossas vidas, em nossa mente, mas, Pai amado, que façamos desse tema, Deus, uma prática constante, um estilo de vida para nós, porque sabemos, Pai, que o Senhor nos chamou, como o Senhor chamou Abraão, para poder, ó Pai amado, abençoar a muitas nações. E nós, ó Pai, te agradecemos porque aqui estamos pedindo ao Senhor também, Pai, fomos transformados pelo Senhor para podermos, ó Pai amado, abençoar muitas vidas, ó Pai amado, que estão próximas de nós, em missões urbanas, nas próprias missões, ó Pai amado, em nível nacional, nas missões também, Pai amado, em nível transcultural, ó Deus, atingindo e alcançando os povos não alcançados, ó Deus. Obrigado pelo teu amor, ó Pai querido, que tão somente é Ele, Pai, que nos constrange, que nos empurra a estarmos, ó Pai querido, fazendo a obra do Senhor, e obrigado que o Senhor escolheu a cada um de nós, homens, ó Pai, mulheres imperfeitos, imperfeitas, para realizar, ó Pai amado, a obra do Senhor, e com gratidão em nossos corações, nós te adoramos, porque o Senhor tem sido esse Deus misericordioso e tem nos usado para a sua honra e para a sua glória. Muito obrigado mais uma vez pela vida, Pai, do teu servo Joseph, ó Deus, pelas bênçãos derramadas, não somente na vida dele, da sua família, mas também através dele, Pai, ali, ó Deus, no sertão, e oramos para que o Senhor continue cuidando, ó Pai, de todos os missionários, ó Deus querido, que estão espalhados em nosso país afora, mas também, Pai amado, no mundo inteiro, ó Pai. Oramos para que cada missionário agora, Pai, receba um toque especial do Teu Espírito Santo, Pai. Sejam enriquecidos agora, Deus, com a palavra de ânimo e de coragem, de encorajamento pelo Teu Espírito Santo. E assim, Deus amado, esses queridos e amados missionários e missionárias que estão no campo, sejam, Pai querido, mais do que nunca, fortalecidos pela Tua graça. E mais uma vez pedimos também ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor dê a eles a bênção, Deus amado, de cura e de restauração àqueles que necessitam, Pai, por estarem passando por alguma dificuldade na saúde física, mental ou, quem sabe, emocional, mas clamamos pela intervenção do Senhor sobre eles, Pai, em todas as áreas. Também abençoe as famílias dos missionários e abençoe cada um deles, Pai amado, na vida também financeira, na vida física, mas principalmente na vida espiritual. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça, mais uma vez, te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos projetar o vídeo aí. Tá ok, bem lembrado, PicPay, tá ok? Você pode ofertar para missões pelo PicPay, tá bom? Não se esqueça disso. Vamos projetar o vídeo mais uma vez aqui, saindo o som, que joia. Você vai ser muito edificado por esta música também, tá ok? Vamos lá então. Ei, Lu, tudo bom? Ei, Pri. Oi. Kessia. Ei, Ailô, Oi. tudo bom? Fala, Cláudio. Fala, Paulão, tudo bem? E aí, Carlos? Bora cantar um sertanejo? Bora. Então vamos lá. Passa meio outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso,
Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Eita, endosso!